A paz do Senhor Jesus. Chegamos nessa quinta-feira, debaixo da graça e da permissão do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Vamos entrar no capítulo 1 e vamos para o capítulo 2, né? Vamos ler juntos, vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Vamos orar para iniciar esse devocional. Senhor, poderoso dos pais, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da tua graça, debaixo da tua permissão. Pai, esteja conosco, Pai, nos livra de todo mal, Pai, que toda intenção maligna do inferno, Pai, eu já repreendo agora, Pai, na vida desta pessoa que parou para assistir esse vídeo, Pai, esteja conosco, Pai, e que só venha ser falado aquilo que o Senhor queres, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, amém, amém, graças a Deus, né? Paulo começa com uma saudação, né, que diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Né? Quando nós lemos 1 Coríntios, Paulo, ele fala a respeito que ele está enviando a carta à cidade de Corinto. Ele só fala isso, né? Aí aqui já na 2 Coríntios, ele já está especificando, né? Estou enviando essa carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia, né? Antes ele resumiu, mas na 2 Coríntios ele achou importante, né, falar o que ele estava fazendo, né? Ele achou importante falar essas duas coisas, sabendo que na 1 Coríntios ele não falou, né? Aí o título diz assim, a partir do versículo 3, a ajuda de Deus nos sofrimentos. Louvado seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos, de Deus, né? É muita verdade, né? Porque quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus na nossa aflição, né? Pode ter certeza que quando nós vê alguém passando pela mesma coisa, a gente não julga, a gente não maltrata, a gente auxilia, porque a gente vai dar para a pessoa aquilo que Cristo deu para a gente, sabe? Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos, né, gente? É muito importante isso, nós destacar, né, que quando nós cristãos, nós sofremos, tem algum propósito, sabe? Tudo na sua vida, sabe? Tem um propósito, sabe? Se você está passando por um momento de alegria, é um propósito de Deus. Se você está passando por um momento de dor, tristeza, tudo é um propósito, sabe? Tudo Deus está no controle, Deus está atrás, sabe? É como se você está de frente passando dos problemas e Deus estivesse por trás, sabe? Porque Ele quer te dar algum aprendizado, Ele quer despertar coisas em você que no momento de alegria não vai ser despertado, né? Porque quando nós sofremos, gente, nós ficamos mais humildes, nós ficamos mais bondosos, porque, gente, o pecado entrou no mundo, né? Então, gente, para a gente alcançar o que era nosso, né? O que era nosso direito, né? A gente vai ter que sofrer, porque o pecado entrou no mundo. Então, o que é o pecado? É tudo que é ao contrário do bom, tudo que é ao contrário. Se você é humilde, quando o pecado entra, você não é mais humilde, você é arrogante, você se sente o tauzão. Então, infelizmente, nós temos que passar
por situações difíceis, para que nós voltamos à nossa origem, sabe, gente? Porque Deus, gente, Deus, ele é bondoso, sabe? Deus, ele é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor. Mas ele não resiste um coração contrito, ele não resiste alguém com a humildade de querer ele, sabe? Ele não resiste. Então, se você se render aos pés desse Deus, não importa a sua situação, não importa, ele vai te ajudar, sabe? Ele vai estar com você em todos os momentos. Aí o 7 diz assim: desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte do nosso sofrimento, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saiba das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar lá com vida. Olha só, né? Nós sabemos, né, que naquela época os cristãos sofriam muita perseguição e era pesado, sabe? Era muito pesado, né? Era a respeito da vida, né? Cristãos eram mortos e hoje em dia são, mas só que ninguém fala, né? Hoje em dia muitas pessoas são mortas em muitas partes do mundo, né? Por ter fé em Jesus Cristo. Breve isso vai se espalhar pelo mundo inteiro, né? Porque quanto mais estiver próximo de Jesus voltar, as coisas para nós que somos cristãos vai piorar, vai estreitar. Então olha o que eles passaram, né? Olha o que eles passaram para nós aqui que estamos aqui hoje ler, sabe? Ler e ver que não vai ser diferente conosco, sabe, gente? Porque é uma coisa que eu fico muito triste, sabe? Eu fico assim olhando, mesmo eu com pouca idade, mas debaixo da graça de Deus ele me dá muito entendimento, muita visão, né, das coisas. Eu agradeço muito ele, sabe? Hoje em dia nós vemos pessoas levando o evangelho como se fosse nada, sabe? Como se fosse só ir para a igreja 3 vezes por semana, 2 horinhas de culto e depois ir para sua casa. E muitas das vezes nem hora antes de dormir, sabe? Mas eu não digo isso me sentindo melhor não, gente, porque tudo que eu faço é por causa do Espírito Santo, porque eu sou como vocês, é o Espírito Santo que influencia a minha vida, e ele pode também influenciar a sua, sabe? Mas é muito triste, sabe? A gente vê, como eu já falei até em outros vídeos, a gente vê pastores, né, eles pegando o mundo e botando dentro da igreja para prender jovem, sabe, gente? Você tá dentro de uma igreja não diz nada. Você botar saião, coque, sabe? Isso não diz nada porque Deus conhece o nosso coração, sabe? As pessoas que são salvas, não é porque elas são santas, não é porque elas não pecaram. As pessoas que são salvas, quando elas morrem, vai para o seio de Abraão. Quando elas morrem, é o anjo do Senhor que pega a alma dela. Elas não vão para o céu porque elas são santas, porque elas usaram o saião a vida toda, porque elas foram 3 vezes por semana para o culto. Não. Elas são salvas porque elas reconheceram o Senhor Jesus como verdadeiro e único Salvador. E elas sabem reconhecer o que elas são pecadoras, que elas merecem a condenação do inferno e ela sabe que ela não é digna do Senhor Jesus. São essas pessoas que são salvas. Pessoas que colocam Jesus como centro, pessoas que se diminuem e que deixam Jesus crescer, sabe? Então não se engane, gente. Hoje em dia, gente, é tanta mentira que nós vemos dentro das igrejas. É tantas coisas que quando você vai pegar para ler a Bíblia, não tem nada a ver com aquilo que você foi ensinado a vida toda, sabe? Eu hoje em dia, quando eu pego a Bíblia para ler, eu me surpreendo porque é tantas coisas que já é imposta para você, é tanta coisa que parece que é uma obrigação, sabe? Porque eu creio assim, que tudo que nós fazemos não é por obrigação, é por prazer. Se eu estou aqui é por prazer, sabe? Eu tirei um tempo e eu falei, não,
tenho que falar desse Jesus para o mundo. E hoje em dia, esse meio pela internet, né, é um meio, não vou dizer assim mais eficaz, né, mas é um dos meios que você pode falar de Jesus, sabe? E hoje em dia a gente vê, sabe, aquelas igrejas remotas, aquelas igrejas que não tem mais visão espiritual, aqueles jovens que estão indo para a igreja para mostrar roupa, sabe, gente? A gente vê pessoas, tipo pais e mães que são cristãos há muito tempo, e quando os filhos crescem, os filhos não são cristãos. Porque foram pessoas que, tipo, não deixaram que os filhos tivessem a experiência dele individual com Deus. Quiseram impor, obrigar um Jesus na vida deles. E não é assim que funciona. Nós temos que deixar os nossos filhos, ele ter a experiência com Jesus, porque ele é um ser humano à parte de você. Ele é uma alma, ele é um filho de Deus. Deus te deu a missão de você ser pai, você ser mãe dele, mas você tem que deixar ele ter a vida dele, ele ter a experiência dele com Deus, porque você querer mostrar o seu Jesus para ele não vai ser a mesma forma de ele ver, de ele conhecer mesmo, sabe? Porque hoje em dia, né, gente, é muito implantado em nós o Jesus da religião. Aquele Jesus de saião, Jesus de coque, né? Para mostrar que Jesus está na sua vida, você tem que andar de saião. Gente, não é bem assim, sabe? Isso para mim é muito pouco, sabe? Isso é muito baixo, porque eu entendo que quando você tem Jesus na sua vida, né, o Espírito Santo, ele influencia. Óbvio que nós, cristãos, a gente não vai sair na rua, né, com essas roupas que estão na moda, né, esses shortinhos, esses cropped, né? Nós temos o senso, né? Nós temos respeito com o nosso corpo, e eu não saio na rua com essas roupas, sabe? É por causa do meu senso humano, porque eu não gosto, sabe? E quando você é influenciado pelo Espírito Santo, isso é automático, você não precisa impor nada, você não precisa falar nada, sabe? A pessoa, pelo Espírito Santo na vida dela, é o normal, que ela vai usar roupas mais comportadas, roupas de velho, né, como eu já fui chamada muitas vezes, né, por causa das minhas vestes que eu uso, mas eu não me importo, sabe? Porque eu, Vânia, eu tenho um pensamento que eu sou uma mulher, sabe? Eu tenho que saber me impor, eu tenho que saber entrar num lugar e saber sair, sabe? Infelizmente, gente, no mundo a qual nós vivemos, né, o que a pessoa zela muito é pela tua aparência, sabe? Eu tenho que impor um respeito pelos outros, para que eles tenham comigo, porque eu tenho que ter respeito comigo. Como que eu quero que o outro me respeite se eu próprio não respeito o meu corpo? Sabe, gente, o nosso corpo, nós que somos mulheres, os nossos seios, as nossas coxas, as nossas curvas, gente, não é para ser mostrada, sabe? É só para o nosso marido ver, entendeu? Não é para ficar mostrando pro mundo afora, entendeu? Porque isso já mostra a falta de respeito que você tem com o teu corpo. Eu nem tô falando de Jesus, não, eu nem tô falando de que agrada a Deus ou que não agrada, eu tô falando de você ser humano, sabe? Você já não tá tendo mais respeito com você, sabe? Então, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas presas em paradigmas, em coisas que já foram implantadas, já foram colocadas na vida dela, e hoje em dia elas estão presas e elas não conseguem sair, entendeu? Vamos voltar aqui para a palavra do Senhor. O 9. Nós não sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendemos a confiar não em nós mesmos, mas em ser em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salva e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus
responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dá. Né, gente? Nós temos que passar por momentos difíceis para nós aprender a confiar em Deus. Porque quando o pecado entrou, tudo que era de Deus em nós saiu, foi embora. Então, para a gente conquistar tudo de novo, a gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que passar por coisas horríveis para a gente colocar Deus como nosso centro, porque Ele era antes do pecado, colocar Deus como nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Criador, sabe? Então a gente vai ter que passar por muita coisa, gente. É disto que temos orgulho, né? Estamos no 12. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo é especialmente em relação a vocês. Tem sido rígida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente para que no dia do Senhor Jesus vocês tenham orgulho de nós como nós temos de vocês. Eu estava tão perto de tudo isso que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida e também na volta a fim de conseguir ajuda para a minha viagem na Judéia. Né? Aí Paulo aqui ele tá, né, falando umas coisas à parte, né, referente, né, ele tá falando se ele foi irresponsável. Será que fazer os meus planos penso somente nos meus próprios interesses, ou por isso digo sim, sim, não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, que prometi a vocês, não foi um sim nem um não ao mesmo tempo, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo. Não é sim nem não ao mesmo tempo, pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dizemos amém por meio de Jesus Cristo. Né? Nós estamos entendendo aqui, né, que nós falamos amém, né, que é assim seja, por causa do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós, a vocês, a certeza que estamos unidos com Cristo. E foi Deus que nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia de coisas que Ele guarda para nós. Né? Eu chamo a Deus como minha testemunha. Ele conhece meu coração, a fim de evitar aborrecimento para vocês. Resolvi não ir até Corinto. Né? Antes nós lemos, né, que ele estava em dúvida se ele ia ou se ele não ia. Né? Mas ele resolveu não ir. Né? Não estávamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois, se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Né? Porque com certeza, né, gente, quando Paulo ia lá, com certeza ele dava muitos puxões de orelha, deve que tipo chamava muita atenção do povo. Então, o que ele resolveu? Eu não vou ir lá para não acontecer essas coisas, né? Igual que ele falou, ele não quer mandar na fé, né? E muitas das vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente nos guarda, né, para não ir em tal lugar porque a gente sabemos como é a situação. Né? E muitas das vezes o que nós vamos falar, o que nós vamos opinar não vai ser do agrado da multidão. Então, às vezes, a gente se guarda para evitar coisas. Né? Somente vocês a quem tenho entristecido, por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir a ser entristecido pelas próprias pessoas que me deveriam me alegrar, pois eu tenho a certeza de que quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupada e triste, derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubesse ao grande amor que tenho por todos vocês. Né? Mas, se alguém fez que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas assim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escreva assim para que não ser muito duro, Escreva assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para com que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Né? Com certeza Paulo, né, ele recebeu alguma carta de alguma situação de lá, aí ele está escrevendo para que não seja tão duro com o homem, né?
Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste e acabe caindo no desespero, né? Ele está falando na questão de não deixar a pessoa sozinha, né? Porque para não deixar a pessoa sozinha, né? Muito interessante. Por isso, peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer os meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, de fato, tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Né, gente? É muita verdade, né? Porque Satanás, ele é covarde, né? Ele vai pegar as mínimas brechas pequenas e vai fazer estragos enormes, né? Porque com certeza, né? Porque Paulo falou, né? Para não deixar o homem sozinho, né? Porque ele fala de Jesus. Aí ele, vamos botar assim, é um representante de Jesus. Ele fala, é um portal que fala sobre Jesus. Aí ele dá um conselho, já basta o castigo que vocês já deram a ele, mas não fique longe dele, né, para ele não ficar no desespero e não dar brecha para Satanás agir na vida desta pessoa, né, porque Satanás, ele pode botar na mente deles, né, ele pode botar na mente daquele homem, nossa, que Jesus é esse que eles professam, se fez isso com você e inúmeras as coisas, porque nós conhecemos os planos de Satanás, né? E que vocês vão ficar com essa palavra, tá, gente? E que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja com vocês.